nesse final de semana o mercado da bola de 2026 do Vasco da Gama tá muito agitado. E o volante Douglas Luiz, cria da base do Vasco, tem interesse em retornar ao Gigante da Colina em 2026. O jogador que hoje joga no Nottingham Forest da Inglaterra e que tem passagens pela Juventus e também pelo Aston Villa. Você, torcedor vascaíno, aprova esse retorno do volante Douglas Luiz, o famoso DG, ao Gigante da Colina no ano que vem? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E o Vitória da Bahia tem interesse na contratação do atacante David do Vasco da Gama, o jogador que não vem recebendo tantas minutagens com o treinador Fernando Diniz no time do Vasco. O jogador pode inclusive ser emprestado pelo Vasco da Gama ao clube baiano. E entrou mais um clube na disputa com o Vasco pela contratação do atacante Brenner, que hoje joga na Udinese da Itália e que tem passagens pelo São Paulo e também pelo Fluminense aqui no futebol brasileiro. Antes, se você não me conhece, meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 300 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos perto de chegar à marca de 31 mil inscritos, então ajuda a gente, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo, porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o mercado da bola do Vascão para 2026, até porque tem um monte de movimentação do Vasco no mercado da bola. E segundo informações do jornalista Emerson Rocha, lá do canal Atenção Vascaínos, ele trouxe a informação sobre o volante Douglas Luiz, cria da base do Vasco da Gama, que é o seguinte: o volante Douglas Luiz pediu para retornar ao Vasco na janela de transferências do meio do ano, aonde foi a janela que o Vasco contratou o Cuesta, o Robert Renan e entre outros jogadores. Por não ter condições financeiras, o Vasco acabou não avançando e o jogador acabou indo ao Nottingham Forest da Inglaterra por um empréstimo com obrigação de compra por metas batidas. Então vamos lá entender a situação. O Douglas, ele pediu para retornar ao Vasco no meio do ano por questões financeiras. O Vasco não tinha condições de manter o Douglas aqui, né, por conta do seu salário alto. Ele acabou sendo negociado da Juventus ao Nottingham Forest por empréstimo. E aí o Nottingham Forest tem uma obrigação de compra caso a meta seja batida pelo Douglas lá no clube inglês. O Vasco, ele segue interessado no jogador, que está sem espaço no clube inglês. E aí, pessoal, eu peguei um trecho aqui da live do Atenção Vascaínos, que é o seguinte: as informações sobre o camisa 8 indicam que é o DG, que é o Douglas Luiz, que retorna ao Brasil e atuará ao lado de Coutinho, que inclusive o Douglas já falou que um dos sonhos dele, da carreira, é jogar ao lado do Felipe Coutinho. E a gente sabe que o Coutinho ali, né, ainda vai continuar no Vasco da Gama, provavelmente. Eu vou dar o play aqui no vídeo para vocês escutarem junto comigo. Vamos lá. Então, pessoal, olha aqui, ó, Emerson Rocha lá em cima, é o carequinha, e ali o Boteco do Amodeu é o cara que vai trazer informação também sobre o Douglas Luiz. Vamos lá dar o play no vídeo, e aí eu quero saber a opinião de vocês depois. Vamos lá. Tem essa, cara. Comigo já conto logo quem é. Eu não tinha o nome, a gente não tem o nome ainda, né? Então muito começou a ser falado sobre os jogadores que poderiam ser esse jogador camisa 8 que o Vasco tanto queria buscar no mercado do exterior. E aí foram falados muitos nomes. E eu vou pedir o Amadeu, porque o Amadeu, se puder, seu Amadeu, se você pode ou não pode, só diz assim, sim ou não, só com a mãozinha, tá, Amadeu? Pode? Você pode falar que a gente conversou aqui agora há pouco, antes inclusive da live, e o Amadeu vai trazer detalhes agora, a informação dele, tá? A informação do Amadeu aqui, ele que vai publicar no Boteco do Amadeu. Pra quem não segue, segue lá o canal do Amadeu, Boteco do Amadeu, mas ele também vai trazer aqui no canal Atenção Vascaínos. Fala, Amadeu, sobre esse camisa 8 aí. Eu até conversei com o Emerson, com o Ed antes de começar. A informação que eu tinha do camisa 8, tá? Era o John Arias. E me pediram segredo, eu mantive o segredo, eu não falei, mas aí outros amigos já falaram e tudo bem, aí é com eles, responsabilidade é deles, não minha, mas era a informação que eu tinha. E antes de entrar aqui ao vivo, recebi uma informação. Posso falar, Emerson, o nome do jogador? Pode, claro. O nome do jogador é o Douglas... Só não precisa falar a fonte, mas você pode colocar a informação. Não, Douglas Luiz, que hoje não entrou em campo e está querendo jogar no Vasco. Está querendo jogar com o Felipe Coutinho. Foi a informação que eu tive devido ao fuso horário. A pessoa até ficou de me ligar mais tarde.
E vamos aguardar. Então, é uma bomba que está chegando, né? Tudo bem que muita gente já comentou sobre o Douglas Luiz, sobre Fabinho, sobre tantos outros jogadores, mas o Douglas Luiz eu estou vendo que agora é a bola da vez. Aí depende mais do jogador, porque o jogador quer vir jogar no Brasil, quer vir jogar no Vasco, e do lado do ídolo dele, que ele sempre fala, que é o Felipe Coutinho, e época de Copa do Mundo. Então todo jogador quer jogar, até para ser lembrado para disputar uma Copa do Mundo, que é o ápice, né, máximo de um atleta profissional querer defender o seu país jogando uma Copa do Mundo. Então tá aí, informação do Emerson Rocha e também do Boteco do Amadeu, né, de que o Douglas Luiz, ele quer retornar ao Vasco da Gama para jogar ao lado do Felipe Coutinho, que é um dos seus ídolos, né, e também, obviamente, focar nessa Copa do Mundo em 2026, até porque hoje o Douglas ele é banco do Nottingham Forest e ele não atuando acaba prejudicando a carreira dele. Então ele voltando ao Vasco, é certeza absoluta que ele é titular absoluto na equipe do Vasco hoje e obviamente o Ancelotti vai começar a monitorar o jogador para a Copa do Mundo de 2026, beleza? E aí, pessoal, tem um outro vídeo também do Douglas, tá aqui, ó. Quando estava no Aston Villa, o volante Douglas Luiz disse que não pensava em retornar ao Vasco com 35 anos, mas antes, para poder entregar e retribuir. Ele colocou o seguinte: não quero voltar quando não estiver conseguindo correr mais, disse o Douglas lá na TNT. E olha aqui, eu vou colocar o vídeo aqui para vocês escutarem junto comigo o Douglas falando aí que, cara, possivelmente quer voltar com uma idade menor. Até porque quer ajudar o Vasco, né? Tem muitos jogadores que vêm ao Vasco com uma idade ruim, que já não conseguem correr mais e tudo mais. Olha o que o Douglas vai falar. Meu plano ideal seria fazer minha vida na Europa, conseguir conquistar todos os títulos que eu almejo e voltar para o Vasco. Esse é meu maior objetivo. Eu não penso em voltar para outro clube, não. De verdade. Acho que não quero voltar só para encerrar também. Eu quero poder retribuir, né? Eu acho que eu joguei só um ano no Vasco, então a gratidão que eu tenho é tão grande que eu não quero chegar aqui já, com 35 anos, já morto, não posso nem correr, não posso nem sprintar. Então eu quero poder devolver um pouco. Então tá aí, Douglas Luiz, volante hoje, que joga no Nottingham Forest, tem passagem pelo Aston Villa, pela Juventus, quer retornar ao Vasco da Gama, né? Com uma idade boa. E aí, se você pegar no Transfermarkt do Douglas Luiz, você vê que a idade dele hoje, pessoal, é de 27 anos de idade. Aonde ele faz, inclusive, 28 no mês 5, né, de 2026. É um jogador que é vascaíno, fanático, ele já declarou que ele é torcedor do Vasco, né? Tem 1,77 de altura, joga como meia central. E, inclusive, o empresário do jogador é o Bertolucci, né? Bertolucci ali, que inclusive é empresário também do Fernando Diniz, treinador do Vasco atualmente. O Nottingham Forest, o Douglas, perdão, tem contrato com o Nottingham Forest até o meio de 2026, é por empréstimo, né, da Juventus ao Nottingham Forest, e aí se o Douglas bater algumas metas lá, o Nottingham Forest tem essa obrigação de comprar o jogador. O valor dele de mercado hoje é de 25 milhões de euros, cara, é muito dinheiro, é um jogador que é convocado para a seleção brasileira e tudo mais, ultimamente vem sendo reserva do Nottingham Forest e por isso essa possibilidade de ele voltar ao Vasco. Tá aqui, ó. Ele foi emprestado agora, recentemente, 2025 para 2026, 2024 para 2025, né, pela Juventus. E agora no meio de 2026 acaba esse empréstimo do jogador, beleza? É um jogador que foi comprado pela Juve por 51,5 milhões de euros, cara, muito dinheiro, né? Muito dinheiro mesmo. E nessa temporada atual, o jogador ele atuou 10 partidas somente, fez 0 gols, uma assistência, um cartão amarelo e 503 minutos jogados. Jogou poucos jogos. Se ele ficar com essas minutagens, é zero chance de ele disputar uma Copa do Mundo. Agora, se ele vier pro Vasco pra jogar bola, irmão, pode ter certeza absoluta que ele vai ser um dos candidatos a ser o volante da seleção brasileira na Copa do Mundo. Porque é um jogador que tem muito potencial e joga muita bola, na minha opinião. O que vocês acham aí? Aceitaria Douglas Luiz, volante aí, cria do Vasco da Gama, vascaíno, que quer retornar ao Vasco da Gama? Claro, o Vasco tem que entrar numa negociação, talvez por um empréstimo, talvez comprando o jogador, não sei, acho muito difícil comprar o jogador, né? Acho que é muito caro pro Vasco. Então talvez o empréstimo rolaria ali com a Juventus, né? Talvez ali, então seria muito importante, tanto para a carreira do Douglas, visando a Copa do Mundo 2026 e jogar ao lado do Felipe Coutinho,
e tanto pro Vasco da Gama ele ajudaria muito o meio campo do Vasco. Você imagina ali, né? Barros e Douglas Luiz, o Thiago Mendes e Douglas, Coutinho, Andrés Gomes, Nuno e Ryan. Pô, é um nível ali excelente, né? É um nível ali de meio campo excelente. Tendo um Barros e Douglas e Coutinho. Seria um dos sonhos. Mas, enfim, mudando de assunto, segundo informações do Vene Casagrande, pessoal, o jornalista do SBT Rio, ele trouxe a informação que é a seguinte: o Vitória, da Bahia, demonstrou interesse no atacante David do Vasco, mas queria contratá-lo por empréstimo. A diretoria do Leão foi informada que o Vasco só aceita negociar a venda definitiva do jogador. Então vamos lá. O Vitória, ele quer o empréstimo do David para 2026. Só que o Vasco ele só aceita que o Vitória compre, que o Vitória faça uma proposta ali de compra pelo jogador. É o certo a se fazer, né? Vamos se dizer. Porque, querendo ou não, o David, por mais seja um jogador que não é nada de craque, excelente jogador, tá longe disso, mas é um jogador que compõe o elenco do Vasco, né? Eu não choraria, faria que seria um péssimo negócio do Vasco vender o David, emprestar, não acho mesmo. Acho que inclusive, a saída do David pode influenciar do Vasco trazer um outro atacante diferente, que pode dar certo e tudo mais. Porque o David a gente já conhece mais ou menos. E aí, essa matéria ela foi soltada no dia 11 do dia 27, do dia de ontem. E aí depois, pessoal, o Vegetória, né, trouxe a informação, uma página lá do Vitória, de que o Vitória avançou nas negociações para contratar um atacante David do Vasco. O ex-cria da Toca, né, pode vestir novamente as cores rubro-negras para reforçar as pontas. David, que inclusive é cria, né, do Vitória, querendo ou não. Então não sei, cara. O que você acha aí, torcedor? Você acha que essa saída do David é bom ou é ruim? Fala pra mim, coloca aqui nos comentários, que é importante saber a opinião de vocês. O David nessa temporada do Vasco, ele foi um jogador que sempre foi reserva, né? Ele na temporada de 2023 ou 24, ele foi 23, não, de 24 na verdade, ele foi muito importante. Ele estava sendo titular ao lado do Adson, né? Cada um em uma ponta, mas acabou que o David teve uma lesão, né? E aí, ultimamente, hoje ele é reserva do Vasco da Gama. Até porque o Andrés Gomes pegou o lugar dele e também o Nuno, né? Tá aqui, nessa temporada ele fez 31 jogos, 2 gols, 3 assistências, 926 minutos jogados. Tá aí, atacante David do Vasco da Gama. Quero saber a sua opinião. Se você negocia ele por empréstimo ou vende ele pro Vitória, ou deixa ele no Vasco ali pra compor elenco. Até porque o David hoje é um jogador que não é pra ser titular, é pra compor elenco do Vasco da Gama. Quero saber essa sua opinião. E aí, uma outra informação que saiu do NT Vascaínos é de que o São Paulo, né, disputa Brenner com o Vasco da Gama. É isso mesmo, eu trouxe informação pra vocês ontem, né, inclusive eu não, né? O jornalista trouxe a informação, soltei um vídeo pra vocês ontem sobre o Brenner, de que o Vasco tinha interesse e estaria negociando a pedido do treinador Fernando Diniz. E agora o São Paulo também está na disputa por Brenner com o Vasco. Há poucos dias saiu a informação do interesse do Vasco para contratar o atacante Brenner. O que soubemos é que, além do Cruz Maltino, o São Paulo busca a contratação do jogador. Nos próximos dias, Brenner deve decidir qual será o seu futuro. Informação inicial, né, do interesse do Vasco em Brenner foi do jornalista Rod Silvério. Inclusive, o Rod Silvério foi o cara que trouxe a primeira informação de que o Vasco estava fechado com a Nike, onde todo mundo duvidava, falava que era mentira, e inclusive o Vasco já anunciou, né, e tudo mais, e confirmou. Brenner, que inclusive é um jogador que já jogou no futebol brasileiro, tanto no Fluminense, tanto no São Paulo, tá? E que hoje ele é jogador da Udinese da Itália. É um jogador interessante pro Vasco buscar, que nessa temporada, inclusive, de 21 jogos, ele fez 8 gols e 3 assistências. É um jogador interessante pro Vasco buscar, não acho que seja nada de um craque, mas é um jogador para disputar a posição. Até porque não acho que o Ryan vai ser vendido por agora, né? A não ser que chegue uma proposta milionária ali pro Vasco, e o Vasco vai vender. Mas creio que o Ryan seja vendido somente no meio do ano. E se ele for vendido até o meio do ano, o Brenner só vai disputar realmente posição com o Ryan, ser um reserva imediato, seja o que for, né? E é importante ter um jogador nesse nível ali na reserva do Vasco da Gama. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado.
Galera que gosta muito de assistir o vídeo, não deixa o like. Então, pô, deixa seu like aí, ajuda o nosso canal a se manter cada vez mais. É super importante. Se inscreve aqui no canal também, que é muito importante. Chegamos à marca de 30 mil inscritos. Muito obrigado de verdade, fico feliz demais, cara, por essa conquista. Espero um dia a gente chegar à marca de 100 mil inscritos, seria um sonho, né, de consumo meu. Então, eu conto com essa ajuda de vocês aqui no nosso canal. E também, obviamente, né, tem o nosso Mercado Shopping aqui, pessoal, onde tem várias camisas do Vasco, tem camisa de treino, tem camisa, cara, tudo camisa original. Então quem quiser comprar aí, tem copo térmico, tem garrafa térmica, tem toalha, tem relógio, tem um monte de coisa do Vasco da Gama. Então clica aqui no link aqui, ó, de mercados, produtos, né, do Vasco da Gama, que vocês vão ver aí. Caso queira comprar, tem interesse, tem chinelo também, mochila, enfim, um monte de coisa, beleza? É isso, um abraço a todos, saudações vascaínas e, como sempre, vitória Vascão!